Salve, salve pessoal, aqui é o Tonelo da G-Educate, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Skill Podcast, aquele podcast onde a gente sempre fala sobre como você pode ficar, se tornar mais habilidoso com as habilidades comportamentais e outras habilidades também, para conseguir mais vitórias no League of Legends e, claro, dominar a sua vida profissional, beleza? E é o seguinte, hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito difícil para a grande maioria das pessoas, inclusive eu vou me colocar nesse ponto aí também, que é disciplina, velho. Quem sabe, ou melhor, todo mundo sabe que precisa ter disciplina para fazer as coisas para dar certo. Mas também todo mundo sabe que às vezes é difícil. Complicado você chegar num ponto que você tá tranquilo, que você faz a coisa que você tem que fazer, mesmo sem ninguém mandar, ou então você não precisa esperar até o último segundo que você precisava fazer o negócio. Para falar sobre isso comigo, mais uma vez a Lívia tá aqui com a gente, então bom dia, Lívia. A gente tá gravando aqui na manhã, maravilhosa. Como é que você tá? Bom dia, Tonela, tudo maravilhoso, tudo ótimo. E eu tô super empolgada, né? Porque esse é um assunto que particularmente eu adoro, assim, gosto muito de falar sobre isso. E Uhum. pelo contrário, eu me acho uma pessoa muito disciplinada. Então vai ser muito bom a gente ter Tá essa conversa aí, aqui agora. tá aí, tá aí. E acho que a primeira coisa de tudo, quem é indisciplinado é vagabundo, porque essa é a ideia que a gente tem, galera tem. Ou você não tem disciplina, você não faz nada, você não consegue fazer as coisas, você não vai pra academia quando tem que ir, não consegue acordar pra estudar, não faz as coisas. Essa pessoa é vagabundona mesmo? É só tomar vergonha na cara? Como que funciona isso aí? Não! Gente, isso é ótimo, né? Porque a galera inventa cada coisa. Mas a disciplina, ela é uma habilidade como qualquer outra habilidade. Que Uhum. você vai se exercitando, fazendo aos pouquinhos, começando devagar. E aí, com o tempo, você vai ficando bem bom nela. Assim, não é uma coisa que nasceu com você e você é assim ou você não é assim. Né? Eu acho que uma coisa muito legal das habilidades é a gente entender que elas podem ser desenvolvidas. Porque eu acho que tinha uma época que a galera acreditava muito que todo mundo nascia predestinado a um rolê, sabe? Tipo assim, Uhum. antigamente eu ouvia muito assim: essa pessoa não nasceu para empreender. Ou essa Uhum. que nasceu para empreender, como se fosse uma coisa que vinha do berço, assim, no seu DNA, na sua genética. E a gente sabe, assim, que assim, até onde meus estudos vão, não existe uma evidência científica para poder comprovar isso, né? Uhum. Pelo contrário, o que a gente percebe é que as habilidades podem ser desenvolvidas. Existe aí uma questão de que talvez algumas pessoas tenham mais facilidade, sim. Mas eu, particularmente, assim, como nós não temos muita evidência disso, Uhum. e eu, particularmente, eu acho que essa é uma ideia que não ajuda muito a gente. Porque quando a gente pensa que talvez, que não é nem uma certeza, talvez, alguém nasceu para uma coisa e eu não nasci para essa coisa, é como se esgotassem as opções. Ah, bicho, Uhum. se é uma coisa que você nasce com e eu não nasci com, acabou para mim. Uhum. Né? Não tem como eu melhorar, não tem como eu desenvolver. E essa é a pior ideia que a gente pode ter sobre alguma coisa, né? É. Então, por mais que a gente não tenha nem evidência sobre isso, eu nem gosto de falar dessa forma, assim, porque eu acho que mina as opções da pessoa. A pessoa fica tipo assim, tá, agora eu estou fadada ao fracasso a minha vida toda. É lógico que não, né? Sim, não tem essa, obviamente que não. E é muito louco porque acho que essa é a grande ideia das pessoas. Eu também tinha essa ideia comigo mesmo, assim, sabe? De pegar e falar, nossa, mas a minha dificuldade em termos de disciplina é que eu tinha mais. Hoje em dia eu sou muito mais tranquilo. Acho que também você vai passando por diversas experiências, né? Entrei em contato com o conteúdo da GG também. Obviamente a gente vai melhorando. Mas a minha dificuldade era continuar fazendo, não era começar a fazer. Sabe, Uhum. começar a fazer é suave, vou começar a ler um livro, beleza, né? Um livro de faculdade, um livro de escola, alguma coisa assim. Ah, vou estudar, pô, quero chegar em tal elo, vou começar a jogar tal jeito, pá, não sei o quê. No começo, mil maravilhas, mas dava uma semana, eu já começava, pô, começar a inventar uns negócios diferentes, falar, ó, acho que tem outra coisa ali pra fazer, vou lá fazer essa outra coisa e tudo mais. Então, acho que essa que é a grande dificuldade. E como que um ser humano comum, assim, a gente, qualquer pessoa, faz pra, tipo, se manter, assim, realmente desenvolver essa habilidade de disciplina no jogo, no mercado profissional e tudo mais? Tá, antes disso, eu queria dar só um passo atrás para que a gente Claro. consiga entender também algumas coisas, né? Que eu acho que também são importantes. Assim, eu tenho uma visão um pouco heterodoxa dessa questão da disciplina, assim, não normativa, né? Porque é o Aham. seguinte: a gente, quase todo mundo, né, passou pela escola, né, quando era criança, adolescente e tal. E aí lá era cobrado da gente um tipo de disciplina diante de um certo contexto. Tipo assim, Uhum. você tem que estar na aula, você tem que estar sentado, você tem que estar fazendo as tarefas, não sei o que, não sei o que. Sendo que, muitas vezes, a gente percebe que a sociedade avançou em alguns aspectos, em termos de mudanças culturais, e a escola está um pouco alguns passos atrás, de modo geral. Assim, a não ser que você pegue aquelas escolas muito de ponta, mas assim, a maioria das escolas, especialmente na maioria das capitais,
do Brasil, elas não são aquelas escolas Google for Education e não sei o quê. Normalmente é o professor, as cadeiras, caderno e caneta, certo? Assim. E eu não estou falando nem de rede pública, não, estou falando de rede privada também. As escolas estão um pouco passo atrás. E aí, o que acontece? É exigido de uma galera uma atenção, uma coisa para a aprendizagem que é muito difícil, que é muito complicado, que é um pouco monótono, que é um tipo de estilo para adultos, né? Quando a gente fala de pedagogia, que é o ensino para crianças, a gente fala de andragogia, que é o ensino para homens, para mulheres, para adultos, né? É um rolê muito diferente. Agora, se você for para uma universidade, se você for para uma escola, parece muito a sala de aula. E não era para parecer, era para ser dois universos separados, porque são dois contextos diferentes. Então, desde criança, a gente é cobrado a uma disciplina que é muito difícil de seguir. Então, a gente já começa a se olhar nesse lugar de não sou disciplinado. Porque na escola querem que eu fique parado igual um robô o tempo todo. Então, às vezes, não é nem que a pessoa é indisciplinada, é que ela está num contexto que não facilita. E aí, para piorar esse rolê, tem a questão das provas, que é uma forma de avaliação, assim, cruel, de modo geral, do aprendizado, do conhecimento da pessoa. Aí a pessoa, além de disciplinada, acha que ela é burra, porque ela não tira nota boa. E aí, isso é que mede inteligência, não é? As notas das escolas. Aí a pessoa, além de ensinar, é burra. Então, a pessoa cria uma aversão a esse assunto. Ela não quer mais saber disso, ela não quer tocar nesse assunto. Muito menos desenvolver essa habilidade, porque ela já disseram na escola que ela é muito danada, que ela não cala a boca, que ela não se aquieca. Uma criança que talvez tivesse potencial para ser um grande comunicador, enfim. Para não ter que abrir infinitas janelas aqui nesse assunto, o que eu quero dizer é que, às vezes, a indisciplina ela não é um mal por si só. O que eu queria deixar claro que é isso, é que às vezes a gente olha como se a gente tivesse que acabar com a indisciplina a todo custo. Sendo que, claro, né, sem querer cair nos extremos, mas às vezes a indisciplina ela pode ser um indicativo de que aquilo não faz sentido pra gente e talvez a gente pudesse aceitar outro caminho. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela estudava comigo na escola e ela, enfim, sempre tinha uma nota baixa, ficava de recuperação. Eu lembro que foi a primeira pessoa que eu vi ficar de recuperação, sabe? Desde a sexta série ela ficava de recuperação, assim. E ela não se adaptava àquele estilo de escola, para ela foi um pelejas. Eu tentei falar que é um peleja foi muito difícil, né? Foi muito difícil para ela. E aí, enfim, a mãe dela tinha, enfim, era médica e tal, e aí queria que ela tivesse um curso bem renomado, a Paula foi fazer direito. Então, ela odiava, simplesmente ela não passava nas cadeiras, não sei o que, ou seja, ela sempre foi vista como uma menina disciplinada. Até que um dia ela fez intercâmbio, foi morar numa casa, que aí a mulher da casa não cozinhava muita coisa que ela gostava de fazer, ela começou a cozinhar, veio aqui pro Brasil, começou a cozinhar. Hoje ela é dona de uma das maiores confeitarias aqui da minha cidade, e ela é tipo, putz, dona Cordon Bleu, em Paris, e ela ama o que ela faz, ela é muito boa naquilo. Ou seja, será que ela é indisciplinada, isso faz parte da personalidade dela, ou será que ela só tava no canto errado, sabe? Porque hoje eu acompanho, porque ela é muito minha amiga, então eu acompanho como ela acorda cedo para fazer os brownies, os bolos, os panetones, não sei o que, porque ela tá no Natal, né? A gente já fez as fotos de Natal essa semana. Então, assim, como eu vejo que ela acorda às vezes 3 da manhã para ver se o panetone ficou bom, entendeu? Coisa que às vezes eu não faço pro meu trabalho. E ela faz o trabalho dela. Então, assim, ela leva aquilo ali com todo afinco. Então, uma pessoa que a vida toda, sei lá, até os seus 20 anos, ouviu que era preguiçosa, indisciplinada, burra, não sei o que, não sei o que, encontrou uma coisa que ela é muito, muito, muito boa, que ela tem muita disciplina. Então, às vezes, é importante que a gente fique atento a essas questões de tipo, comecei a ler um livro e eu não terminei. Bicho, mas é porque às vezes a gente tem aquela ideia de que, tipo assim, não, se eu ler, eu tenho que ir até o final. E eu acho que a gente também, né, pra ficar desistindo de todo motivo, por toda besteira. Mas às vezes, tipo assim, cara, eu vou terminar de ler um livro que aqui no começo pro meio eu já vi que não é bom, e aí isso me faz uma pessoa preguiçosa e disciplinada ou me faz uma pessoa seletiva? Sim, Tá sim. entendendo? Então, mas acho que até antes desse negócio de como desenvolver, acho que é muito legal tocar nesse assunto, porque assim, no lógico tem uma questão que é você gosta muito fácil do jogo, porque é um jogo, né? Então ele vai te dar essa vontade de jogar, você vai ficar ali, pô, né, 100% focadão e tal. Mas eu acho que aí são áreas diferentes do jogo. Por exemplo, quem quer subir de elo e tudo mais, às vezes o cara é, entre aspas, indisciplinado, ele não consegue fazer, não consegue jogar, não consegue pensar naquele jogo. Às vezes que não sabe alguma coisa do jogo, né? Não tem outra habilidade comportamental bem desenvolvida, alguma coisa assim, ou habilidade mecânica ainda não tá tão interessante. Mas às vezes o cara também não é o cara que joga por, tipo, competitivo, assim, sabe? Por ranking. É o cara que às vezes quer jogar só pra brincar. E aí talvez ele se sinta muito obrigado. Nossa, deixa eu. Meu Deus do céu, tem que pegar ranking, senão eu sou um lixo, senão eu sou horrível. E começa a ficar muito bravo, começa a ficar muito assim também, né? Vai entrando outras várias questões. Sendo que às vezes o cara só quer jogar pra brincar mesmo, não é necessariamente a praia dele. E é legal porque, mesmo essas situações, o cara ainda consegue desenvolver as habilidades comportamentais, enfim, elas ainda são importantes. Ainda dá pra você traduzir isso e usar isso no mercado de trabalho.
mas não necessariamente você precisa ser o diamante, o cara, tipo, do maior Uhum. ranking do mundo. Se você quiser, as habilidades comportamentais vão te ajudar a chegar lá, vão ser essenciais para você chegar lá. Mas se você não quiser também, tá tudo bem. E um outro ponto é que você falou, acho que é muito legal sempre diferenciar esses dois, né? Que assim, às vezes a gente acha que indisciplina é não continuar alguma coisa. Às vezes a gente Uhum. acha que indisciplina é não obedecer alguma coisa. Que são coisas Uhum. também meio que diferentes. Obedecer a alguém, obedecer a uma ordem, é indisciplina. A gente fala, esse moleque é indisciplinado e tal. Mas não continuar uma coisa também é indisciplina. Assim, tem diferença entre os dois? Como que funciona isso? Sim, com certeza, né? Por exemplo, trazendo para os meninos da faculdade, né? Uhum, Tem muitos pacientes que chegam para mim que é tipo assim, ó, fizeram a faculdade toda, tá faltando só o TCC. uhum, E eles não conseguem terminar. E aí fica fazendo matrícula de semestre, TCC, todo semestre, todo semestre, todo semestre. Porque o TCC, diferente das cadeiras, é uma coisa que exige, dependendo da universidade, só de você, né? Tem alguns que você pode fazer em dupla, mas a maioria você faz sozinho. uhum, Então, assim, porque as cadeiras, tem a prova que você chuta, você pega o gabarito de outra pessoa, você vai trabalhar em uhum, grupo, dá pra você levar com a barriga. Agora, o TCC não é que é impossível levar com a barriga, mas é um pouco mais difícil. Então, você vê que a galera não consegue terminar. E acha que é isso, sabe? Porque eu sou disciplinada, disciplinada, disciplinada. Sendo que, às vezes, não é nem porque você é disciplinada, é porque aquilo ali não faz o menor sentido na sua cabeça. E aí eles vêm pra mim. Porque querem fazer TCC, sendo que não é porque a gente descobre que é porque ele não quer trabalhar com aquilo. Ele quer trabalhar com outra coisa. Aí Sendo que ele descobre pode do acabar final do curso. Aí descobre no final do curso. normalmente é no TCC. A galera que eu faço livre, eu não quero trabalhar com isso, o que é que eu vou fazer agora? O que, é que eu vou fazer para meus pais? Eles Aham, vão dizer que eu sou disciplinado, que não sei o quê, que não sei o quê, que eu tenho que terminar. uhum, Aí eu falo assim, cara, é, tu vai fazer algum curso depois que é importante que tu seja formada? A pessoa, não, Lívia, eu quero aprender. Eu falei, então por que tu vai terminar? Entendeu? Assim, especialmente os meninos da particular, né? Que paga cada semestre e tal, não sei o quê. E eles ficam, não, tem que terminar porque tem que terminar. Não, porque eu já tô até aqui, tem que terminar, tem que terminar. Eu, cara, não sei se tu queira gastar o réu primário, assim, nos próximos 5 anos, não tem muitos benefícios se tu ser formado, assim. Não vai ser aham, um puta diferencial, sabe? Que tu vai ser uma pessoa que vai se aham, destacar muito, né? Então, assim, às vezes, a gente tende a taxar as pessoas assim, se elas não terminam é porque elas são preguiçosas. Se elas uhum. não terminam, se elas não obedecem, sendo que, claro, pode ser que seja isso? Pode, né? Eu também não quero cair nos extremos, mas às vezes é aquela capacidade de escolha daquela criança que a gente está podando. E Uhum. ela perde a capacidade de decidir, ela perde a capacidade de escolher, ela perde a capacidade de racionalizar sobre aquilo, de tomar de decisão. Sim, Porque sim. ela decidiu que aquilo não faz sentido, sendo que ela não pode falar para o pai, senão o pai vai falar: putz, mais um livro que você desiste, mais um esporte que você começa e não termina, mais não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Então, assim, é Uhum. uma linha muito tênue que a gente tem que ter muita atenção até que ponto é uma seletividade e até que ponto é realmente uma preguiça. Por exemplo, eu tenho, né? Porque ele não fala isso, Eu eu ia, eu tenho. ia falar, eu ia falar exatamente isso, assim, como que a pessoa consegue, então, porque senão agora tudo não tem mais disciplina, agora é tudo escolha. É, Então, assim, qual que é ali também o ponto que você começa a falar, não, peraí, eu acho que realmente tô sendo meio vagabundão, né? Dá, sim, dá pra... pronto. Ó, vamos lá. Eu tenho um primo que, quando ele era criança, ele tinha uma atenção muito concentrada. Então, eu lembro que, desde pequeno, assim, ele sempre se destacava mais que as outras crianças. Eu lembro que ele Uhum, fazia aula de natação, e aí ele, tipo assim, ele era muito, muito bom. Sei lá, com 5, 6 anos, tipo assim, as crianças estavam aprendendo a nadar, estavam indo do ponto ao da piscina, assim, ininterruptamente. uhum, E aí, pra ele, a aula era um porre. Porque as crianças estavam aprendendo a bater os braços e ele estava já dando pirueta na piscina. E aí ele fez os 3 meses e parou, sendo que se ele tinha se inscrito num campeonatozinho de criança na época que ia ter. E aí ele era, sei lá, eram 6 meses de preparação, ele fez 3 meses de aula e não foi mais. Mas como ele já tinha pago, ele foi pro Coisete no primeiro lugar, entendeu? Tipo uhum, assim, porque não era que ele, tipo assim, não gostava, não conseguia terminar a aula, mas porque ele via que aquilo ali era muito fácil pra ele, entendeu? E uhum. ele ficava, bicho, é melhor eu treinar sozinho e fazer outras coisas, ficar brincando em casa, que eu vou tirar isso aqui fácil, né? Aham. Agora, quando é que a gente cai no outro extremo? A gente cai no outro extremo quando a gente sabe que aquilo ali faz sentido pra gente, pro nosso futuro, e ainda assim a gente quer dar pra trás. Porque uma coisa é quando eu vejo que não faz sentido. Por Uhum. exemplo, vamos supor, vamos dizer que eu estou fazendo curso de medicina, mas eu não quero ser médico. Eu me dou conta que eu não quero atuar com aquilo ali, eu não quero isso aqui pro meu futuro. E eu desisto, faz todo sentido. Agora, eu me identifico com a profissão, eu acho que aquilo ali faz sentido, é o meu sonho de vida. Eu sempre pensei em fazer aquilo ali e eu vou desistir porque tá muito puxado. Aí não, entendeu? Uhum. Então é mais uma questão de olhar a longo prazo, de não tomar uma decisão baseada só no agora. Porque, Sim. claro que vai ter vários momentos que vão ser difíceis e aí, vida que segue. Por exemplo, fazer exercício físico.
fazer exercício físico é uma coisa que eu sei que é importante para mim e para minha vida. Então, se eu paro de fazer, mesmo até sendo uma coisa prazerosa, quando termina, eu sempre digo, né? Quando termina é ótimo, exercício físico. Quando acaba é maravilhoso. Eu sabendo que ele faz sentido para mim e eu não acordo cedo para fazer exercício físico, aí não, entendeu? Sim, sim. Então, assim, é muito esse discernimento de é uma coisa que faz sentido a longo prazo ou não, sabe? Eu acho que isso pode ser um bom balizador para a gente saber se eu sou só vagabundando mesmo ou se eu estou me insistindo numa coisa que não faz o menor Sim, sentido. sim. No LoL é muito legal porque às vezes a gente pensa e fala, mas meu, sei lá, que nem eu falei, negócio de elo, né? Que acho que o elo é o que pega todo mundo. Ah, o que que você vai Uhum, ranquear, como que você vai subir nas tabelas e tal. E se você realmente fala, olha, eu quero muito, muito jogar com um amigo meu que é diamante, eu quero muito melhorar no jogo, quero muito fazer. Beleza, vai e tal, você vai perseguir, você vai ter motivação pra ir atrás e tudo, enfim, você vai ser. A maior chance é que você seja realmente muito disciplinado pra isso. uhum, Agora, se você tá, que não falei, meu, eu preciso ser challenger porque, sei lá, aí talvez não é que você tá sendo totalmente disciplinado, é que realmente você não tá muito afim da parada. Agora, pô, você quer ser jogador competitivo, profissional, aí não tem como, aí você vai ter que jogar muito até poder ficar diariamente disputando contra os melhores e obviamente você vai ficar melhor porque você tá jogando contra os caras que são muito bons. uhum. Então, né, aí entra toda essa questão de parte mecânica também. E, mais uma vez, o legal é que a habilidade comportamental, ela também ajuda na hora de você conseguir essas vitórias no LoL, e, enfim. Independente se você quer ser muito Raelo ou se você quer chegar no Gold pra pegar a skinzinha lá do final do ano, beleza? E também, obviamente, pra você controlar, enfim, né, ter todo esse controle em cima da vida profissional, independente do que aconteça. Então, isso que é muito legal também. E um ponto importante sobre o que você falou, dessa coisa de, às vezes a pessoa não, né, não acha que é muito fácil para ela. Um exemplo muito claro disso hoje dentro do League of Legends é o BRTT. É um jogador que ele não joga solo kill. Ele não joga, tipo, o jogo normal, o jogo ranqueado, padrão, que todo mundo quer pegar elo, ele não joga. Porque ele já jogou tanto, segundo ele, que ele fala, meu, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o quê? Eu não jogo e bato nos caras que jogam o dia inteiro no campeonato ainda, nas finais, né? Por que que eu vou jogar? Então, assim, na cabeça dele tem isso. Significa que o cara é vagabundão? Não significa que o cara é vagabundão. O cara tá lá fazendo o dele. Tá ganhando, tá sempre nas semifinais, quartas de final, ele tá sempre num patamar legal. Mas é um cara que pensou assim, tipo, enfim, viu que não faz tanto sentido. Então vai muito de ser sincero com você mesmo também, né? Não adianta você mentir pra você mesmo. Fala, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu já sou muito bom. Será que você é muito bom mesmo? Eu tive isso, eu passei por isso. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a fazer aula de bateria. Eu fiz 3 meses, eu falei, não, eu já sei tocar, não preciso mais de aula. 3 meses, mula, né? Criança, criança. Aí meu pai falou: Ó, você não quer? Eu falei: Não. Aí ele falou: Então beleza. Aí ele me comprou uma fitinha de uma mulher que tocava no Altas Horas, há 1000 anos atrás, e ela explicando. Eu falei: Eu não sei fazer esse troço que ela tá fazendo, não. Eu acho que eu não sou tão bom assim, não. Eu só não sei fazer nada. Eu era horrível. Até hoje eu sou ruim, mas sabe, na época. E aí eu falei: Eu acho que eu não sei fazer isso aí, não. Aí eu fui todo humildemente lá. Falei: Pai, eu quero voltar. Porque essa mulher aqui, ela faz uns negócios que não é de Deus, eu não sei o que ela tá fazendo, eu não consigo fazer. Aí voltei e tal, e continuei, fiz uns 3 4 anos, depois parei e segui normal. Então acho que vai muito disso. E uma coisa que a galera fala muito, Lívia, é Hum. que quando você não tem motivação, entra a disciplina. Eu vejo isso direto no TikTok de marombeiro. Quando falta motivação, entra a disciplina. É assim que funciona mesmo? Tem essa relação? Tá, é assim, ó, só uma coisa sobre o que tu falou, especialmente esse negócio da bateria e Aham. tudo, é que existe uma relação muito próxima entre a disciplina e a noção da realidade que a pessoa tem, né? O que eu vejo Uhum. que a galera mais se embanana, assim, nessa parte de ter disciplina de fazer o que tem que ser feito, é essa falta de senso de realidade. E Uhum. isso pode dar de várias formas. Por exemplo, quando você não se compara, né? Assim, eu sempre vejo muita gente falando, ah, não se compare com os outros, não se compare, não se compare. E por um lado eu entendo, porque às vezes isso é uma coisa tóxica. Mas por um outro lado, é importante que você tenha um mínimo ali de comparação para saber, putz, será que eu sou bom mesmo? Tipo assim, né? Será que. Porque sempre vai ter alguém que é melhor que você, sempre vai ter alguém que é pior que você, né? Então, às vezes a comparação é importante nesse sentido de senso de realidade. Tipo assim, putz, eu tô me achando muito bom, mas me bota numa competição para ver se eu sou muito bom mesmo, sabe? Me bota ali para ver até quão bom eu quero ser, quanto de realidade eu quero ter daquilo ali. E Uhum. até mesmo em relação a você ser muito bom a ser atleta. Às vezes as pessoas têm uma noção que não é uma noção real do que é o ser atleta. Né? Que existe Uhum. aquela parte muito boa da galera lhe conhecer, lhe admirar, mas tem a parte muito difícil, que é a do esforço, do não sei o que, ou seja, não tem um senso de realidade, né? Às vezes eu vejo a galera no Instagram falando assim,
Ai, pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês que minha vida não é perfeita, não sei o quê, que acontece isso comigo, isso aqui dá errado. Eu falo assim, gente, quem é que tem mais de 12 anos e acha que a vida de alguém é perfeita? É muita falta de senso de realidade. Tipo assim, a gente não existe nenhum ser humano que tem a vida perfeita. Mas a galera fica tanto nesse mundo da fantasia que elas perdem mesmo assim o senso de realidade, né? Então, quando elas vão começar um exercício físico, como eu falei, né? A disciplina é uma habilidade que você vai começando aos poucos, né? O que é que eu acho que falta realidade na galera? Quando a pessoa tá aqui, ó, a pessoa é sedentária, e do dia para a noite ela vai virar triatleta. E vai fazer natação, corrida, bicicleta todos os dias, de segunda a sábado. E domingo é o racha da galera. Eu falo, gente, e o senso de realidade? As pessoas, pode dar certo para um ser humano ou outro? Pode, mas assim, para a maioria da galera isso não dá certo. Então, a pessoa se sente disciplinada porque ela bota metas irreais. Eu tenho uma amiga que ela treina há uns 4 anos, 3 vezes por semana. E a galera fala, cadê? Tu não vai botar mais, não? Tu não vai, tipo, de segunda a sexta, ela vai segunda ou quarta a sexta. Ela falou, não, porque na minha realidade, eu só consigo, porque ela mora em Fortaleza, mas ela trabalha em outra cidade. Ela falou, cara, na minha realidade eu não consigo ir mais, e aí tá tudo bem, ou seja, ela é uma pessoa extremamente disciplinada, porque ela, na cabeça da galera, porque ela coloca a meta de 3 vezes e vai 3. Agora, a pessoa que coloca a meta de 5 e vai 3, ela já se acha disciplinada, mas é porque às vezes ela não pensou bem que não vai dar para ir a 5. Faltou um senso de realidade, de olhar para a vida real e falar, bicho, não vai dar. Entendeu? Assim, não é normal que a pessoa saia do 0 para o 1000 do dia para a noite. Sim. O normal é que isso vá, enfim, acontecendo, né, aos poucos. Então, por exemplo, tem todas essas questões, a gente ir sabendo lidar com isso, enfim, não faz essas coisas meio criadora, sabe, assim, na louca, de tipo, isso, então isso, né? Sim. E aí, uma pergunta que tu fez lá no começo, eu não respondi, que é como a gente desenvolve isso, né? Também, porque senão eu vou abrir nas perguntas e nunca mais te respondo. Não passa mais, ela não responde. Como é que a gente desenvolve isso, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito são micro hábitos. Sabe, assim, coisas muito pequenas. Eu acho que quando a gente consegue começar fazendo coisas muito pequenas, vai fazendo que a gente crie coragem, habilidade de ir fazendo coisas maiores. Que aí chega no ponto que tu falou de quando acaba a motivação, começar a disciplina, né? Porque é exatamente isso. As nossas emoções, né, elas são voláteis e é normal que seja, assim, estranho seria. Uma pessoa motivada 100% do tempo, aí é bom conversar com alguém. É bom falar com um psicólogozinho, sabe? Porque é muito tá entendendo? Uma pessoa que tá sempre motivada, sempre feliz o tempo todo. É normal que tenha isso. Agora, existe uma questão de maturidade, que é o que separa o adulto da criança, que é fazer o que tem que ser feito. É fazer aquilo que é bom a longo prazo, né? Porque, ou seja, é toda essa questão de visão de longo prazo. Uma criança pequena, ela não consegue ter visão de longo prazo. Por exemplo, quando a gente estuda psicologia, tem um exemplo do Freud que ele fala assim, né? Que muita gente brinca com a criança de tipo, cadê o bebê? Tá aqui o bebê, cadê o bebê? Tá aqui o bebê, né? Porque a gente vai acostumando a criança ao quê? Porque quando a criança é pequena e a mãe desaparece, não tá no campo de visão dela, a mãe morreu. Porque ela não entende que a mãe vai voltar. Para ela, o não ver é o não estar ali. Então, a criança ela não consegue pensar muito assim a longo prazo. Por isso que essa brincadeira é importante para a saúde mental das crianças, porque elas veem que, tipo, não estou aqui, mas eu estou já de volta. Eu não estou aqui, mas já eu volto. Tá entendendo? Assim, para achar que não é porque você não tá vendo que você vai morrer, sabe? Então, assim, uma criança pequena, ela não consegue fazer uma tarefa todo dia pensando no bem maior no final. Por isso que a pior coisa da escola é estude hoje, está passando vestibular daqui a 10 anos. Gente, a criança pensando sem se eu vou estar viva daqui a 10 anos. Que diabo que eu vou dar para esse vestibular, gente? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que é muito difícil para uma criança, mas a gente entende que um adulto ele já consegue fazer isso. Por exemplo, muita gente faz exercício físico por uma questão estética, que você vê mais rápido as mudanças. Mas eu, depois de muita terapia, né, sou muito bem com o meu corpo, assim, eu me acho bem ok, mas a minha questão do exercício físico é muito mais a questão da saúde a longo prazo, porque eu sei que na velhice eu vou sentir falta de ter feito um exercício físico, ou então de guardar um dinheiro, né? Uma criança não consegue guardar dinheiro, porque o que existe para ela é hoje, tá entendendo? E o problema é quando a gente arrasta, e é normal que a criança seja assim. Agora, quando a gente arrasta isso para a vida adulta, a gente fica um pouco descompensado, assim, a gente fala, cara, isso não é muito típico de um adulto, né? Você espera que o adulto consiga ver um pouco mais longe e fazer abdicações hoje para aquilo. Sendo que o abdicar hoje é uma coisa muito repudiada, né? A galera não quer o abdicar, a galera quer you only live once, entendeu? A vida é só uma. A galera não quer abdicar, né? Sim. Então, de fato, né? A gente tem essa brincadeira que quando acaba a motivação, começa a disciplina, porque às vezes é o que lhe mantém. Então, por exemplo, muitas vezes eu acordo cedo para fazer exercício físico e na maioria dos dias eu não quero ir, entendeu? Eu fico tipo, puta, acordar cedo, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou porque eu sei que é bom para mim aquilo ali a longo prazo. Então, eu vou pensando
na Lívia do futuro, entendeu? Então é mais ou menos por aí mesmo, quando você não tem motivação, né? Que aí a gente começa a se policiar de que não é o melhor motivo para você não fazer uma coisa. Não Sim, estar motivado. Pode ser um sim. motivo, pode ser um bom indicador, né? Como eu falei, pode ser que ele não seja para você, pode ser que se eu, sei lá, acordar cedo e fazer isso, não seja para você, seja à noite, tá tudo bem. Não tem o melhor ou o pior. Mas é também a gente entender que, tipo assim, cara, às vezes a gente tem que fazer as coisas mesmo sem querer. Mas é engraçado isso, assim, é uma coisa bem particular, tá? Fora, Uhum. assim, psicologia. Eu não li isso em canto nenhum, é baseado em voz da minha cabeça, né? Às vezes tem dias que eu tenho uma rotina bem estruturadazinha e eu não quero fazer nada no dia. Tipo assim, eu não quero acordar cedo, eu não quero fazer salada para comer no almoço, eu não quero dormir cedo. Tipo assim, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Uhum. Mas quando acaba o dia, me dá uma tranquilidade tão grande, uma paz tão grande, tipo assim, putz, eu fiz o que eu tinha que fazer, Sim. sabe? Então, eu acho que existem reforçadores, por mais que não sejam imediatos, daquilo ali, de tipo assim, putz, eu tô no caminho que era pra eu estar. Eu tô Uhum. fazendo, eu quero pra eu fazer, sabe? Então, assim, uma estratégia para quando a motivação não vem é a gente encontrar esses outros reforçadores, de pelo menos pensar isso, cara, eu não fiz nada que eu queria hoje, mas eu fiz o que a Lívia do futuro quisesse que eu queria que eu fizesse, entendeu? Aham, aham, sim, faz muito sentido. Inclusive, sobre motivação, eu e o Décio, a gente conversou, tem aí no canal, você pode procurar na GG Educate, o Skill Podcast meu e do Décio, falando sobre motivação, como que é, como que funciona, enfim, essa parte toda, que é muito legal. E você falou de mudar, tipo, do nada, né, de 0 a 100. Muita gente hoje no LoL faz, ou acho que hoje em dia não tanto, porque hoje em dia já tá mais, assim, obscura a parada, sabe? Mas antigamente tinha muito que era o tal do Elo Job, que a galera falava assim, meu, eu não sou tão ruim quanto o jogo fala que eu sou. Então, eu tô no prata, eu não sou prata mais nunca, eu sou no mínimo platina. E alguém, o cara pagava alguém pra jogar no conta dele, pra subir até o platina, um cara que era muito melhor do que ele. E aí, pro cara que é muito melhor, é muito mais fácil subir pro platina. Aí do nada o cara subia pro platina, jogar na platina. Resultado, caía de novo. Então, assim, a galera não tinha uma noção, e até hoje não tem, acho que é muito difícil o pessoal ter uma noção do quão realmente ele é bom, no que ele é bom, né? E no que ele tem que melhorar. Que é aquilo que a gente fala de habilidade comportamental também, de analisar você mesmo, saber seus pontos fortes, saber seus pontos fracos. Assim você vai melhorando. Se uma pessoa vai falar, eu sou muito bom, eu não entendo porque eu não subo, acho que meu time é horroroso sempre. E aí, mesmo com disciplina, eu não vou subir. Então, enfim, eu já quero ser diamante na semana que vem, sendo que nem dá. Eu acho que é humanamente impossível você sair do prata e ser diamante em uma semana. Não dá. Tipo, se você ganhar todos os jogos, vencer todos os jogos de 20 minutos, você não chega. Sabe? Que é Uhum. impossível fazer isso. Então, assim, tem muito disso. Acho que causa também uma ansiedade muito grande na galera, de, né, de se achar meio ruim e tal. E, de novo, por isso que a habilidade comportamental é importante. Por isso que você se conhecer é importante. Porque você tá nessa situação, não precisa pagar o amiguinho para subir para você, sabe? Mas entende qual parte mecânica que tá faltando. Talvez você não tá se estressando demais, tá com pouca resiliência, você não tá se planejando para ir pro jogo, você não tá tendo uma disciplina legal na rota, né? Ou seja, a gente fala muito no CBLOL, inclusive. O jogador é disciplinado, avança quando tem que avançar, recua quando tem que recuar, sabe? Obedece, digamos assim, as coisas importantes do jogo. Talvez esteja faltando isso para você, né? Talvez esteja faltando motivação, enfim. Aí a gente vai trocando ideia aqui na GG Educate, você vai se percebendo, você vai anotando o que está faltando, o que está sendo bom e vai trabalhando em cima disso. Como a Lívia falou, é uma habilidade, né? Não é uma coisa que você fala, ô, oh, beleza, sei o que é disciplina, agora eu sou muito disciplinado. Eu mesmo, para ler, né? Eu peguei aquele livro, eu gosto muito de ler distopia. Eu peguei 1984, classicaço, comecei a ler, pá, rapidão. Lia tomando banho. Aí agora fui pegar Admirável Mundo Novo. E eu li metade e falei, mano, vou ler, vou acabar, vou tentar, porque assim, é uma distopia clássica, então eu quero pelo menos entender o que se passa. Mas não foi muito com a minha cara, assim, sabe? É diferente, tem uma outra visão, uma outra maneira de escrever, uma outra. Então não foi assim muito com a minha cara, né? Se fosse um conto de ficção, um negócio aleatório, muito possivelmente eu falava, mano, eu acho que nessas 2, 3 horas que eu tô usando pra ler um negócio que não tá legal, talvez eu vá fazer outra coisa, sabe? Tipo, não precisa ser uma coisa de Uhum. trabalhar, de ser produtivo, uma outra coisa pra Sim. descansar, uma outra coisa pra enfim, pra fazer, né? E tudo mais. Então, eu acho que isso, você jogando, você tendo essa experiência e percebendo a sua falta de disciplina ou a sua disciplina, né? Seja pra obedecer a algo ou pra se manter nessa correria, nessa pegada, no mercado profissional, no mercado de trabalho, vai te ajudar porque
acho que até mais do que no jogo, né, Lívia? No mercado de trabalho, mesmo que você tenha um chefe te obrigando a fazer alguma coisa, ou você quer ser empreendedor, ou você tá no colégio e aí tem um professor, mas você também tem que fazer coisa, tá fazendo TCC na faculdade, enfim, independente do lugar. No lugar que você tem que fazer alguma coisa que não é no League of Legends, que você precisa entregar alguma coisa, cara, é, a disciplina ela vai ter que estar ali, né? E a disciplina é ainda maleável, no sentido que às vezes você tem que fazer a coisa, mas aí não dá certo, você tem que insistir, você tem que ir, tem que voltar. Então, como que você percebe essa disciplina assim no mercado de trabalho bruto mesmo, até para conseguir às vezes uma vaga de estágio, essa situação toda? Sim. Pois é, porque o que acontece? Muitas vezes é exigido que as pessoas sejam disciplinadas, porque Uhum. o trabalho delas vai pedir isso, porque vai ter coisas que não dependem delas. Por exemplo, na faculdade. Apesar de eu ter feito psicologia, que é um curso que eu amo, que eu sou apaixonada, tinha ainda algumas cadeiras que eu não gostava. Por exemplo, estatística. Que eu falo assim, Deus de poder, eu escolhi psicologia porque eu não sei fazer conta. Em Aí relações me bota uma cadeira públicas, de ninguém estatística. gostava de estatística também. Eu ia bem porque eu já tinha feito 2 anos de ciência da computação. Mas todo mundo tinha esse pensamento, "Mas por que que eu tô aprendendo estatística em relações públicas? Tá maluco?" Mas, enfim. Aham. Não, pois é, ou seja, mesmo assim tinha coisas que eu não gostava. Hum, Mas o fato de eu estar ali me expondo àquela situação que eu não gostava, me fazia trabalhar um pouco a disciplina. Porque quando eu venho trabalhar, vai ter coisas meus pacientes que eu não vou gostar e eu vou ter que sustentar aquilo ali. uhum, Então, quando a gente pula todas as situações que exigem que a gente tenha disciplina, por exemplo, quando a gente usa os hacks, né? Tipo assim, não, vou pagar alguém para fazer a prova para mim. Não, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por um lado, pode criar uma pessoa muito habilidosa em hackear as coisas, e aí isso pode até ser bom, mas por outro lado, vai estar fazendo com que você não desenvolva as habilidades. Como eu já falei isso aqui milhares de trilhões de vezes. Você desenvolve as habilidades se expondo a situações que exijam isso. uhum, Então, assim, você vai ser disciplinado sendo exposto a situações de fazer coisas que você não gostaria de fazer. uhum, Porque quando você for um trabalho, vai ter várias coisas que você não vai gostar de fazer. A ideia é que a maioria você gosta, mas vai ter um outro que você não vai gostar. E às sim. vezes, quando a pessoa, a vida toda, é acostumada a pular essas situações que ela não gosta, quando ela chega no mundo do trabalho e ela se depara que sempre vai ter uma coisa que ela não gosta, a pessoa pode cair numa frustração profunda, porque ela vem para mim desesperada, tipo assim, Liv, aí? Já procurei, não achei o trabalho perfeito. Eu falei, porque não existe. Uhum, E sim. aí parece que cai o mundo na pessoa ali. Ela fala, tá, mas como é que eu faço para hackear isso aqui e não cair numa coisa que eu não gosto? Eu falo, cara, às vezes só não dá. E Uhum, aí, para quem não tem essa habilidade, é desesperador. É enlouquecedor. A pessoa fica assim, não, tem que ter um jeito. Não pode, não sei o que. Ah, então o mundo trabalha isso, eu não quero trabalhar, não sei o que. E aí vai caindo muito para ela, né? Para dentro de si. Tem outra coisa também que é muito particular minha também, né? Eu sempre gosto de fazer esses parênteses na psicologia, uhum, de que às vezes acontece muito, especialmente em relação ao trabalho, né? Quando a gente fica pensando só na gente. Quando uhum, toda a nossa atenção é para o nosso prazer, naquele trabalho que a gente está gostando de fazer e tal. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, eu amo atender, mas eu odeio fazer transcrição de sessão. Tipo, quando acaba a sessão, a gente tem que fazer meio que o resumido da sessão ali, né? uhum, O conselho, enfim, fala que a gente tem que fazer. E eu entendo que é importante mesmo, assim, até para eu não esquecer, porque às vezes são muito pacientes, eu não esqueço um detalhe ou outro, eu gosto de rever. Mas eu gosto, detesto fazer, detesto. Acho um saco, assim, fico postergando, fico uhum, procrastinando para não fazer, mas eu tenho que fazer toda semana, eu faço. E aí, já pensou se eu falasse assim, não vou fazer, não quero fazer e tal, e aí eu desistisse da psicologia porque tem uma coisa que eu não gosto? uhum, Porque tem uma coisa, tipo assim, e às vezes, por mim, eu não faria, mas eu penso assim, cara, isso é importante para aquele paciente. Então eu vou fazer por ele. Tá entendendo? Então, uhum, assim, às vezes a disciplina exige muito da gente, às vezes, um trabalhar altruísta. sim. Altruísta. De tipo assim, cara, eu vou fazer isso por mais que eu não goste pelo outro, né? Uhum, Porque não é tudo sobre mim e sobre a minha pessoa e sobre o que eu gosto. Especialmente quando a gente pega. Quais são as profissões assim que tem altos impactos? A gente pensa um médico que gosta de fazer só o que ele gosta de fazer. Eu uhum, nunca queria ir com um médico desse, tá entendendo? Assim, porque a minha vida é na mão daquela pessoa, e se ele não quiser usar o desfibrilador aquela hora, ele já morre sei lá, ataque do coração, entendeu? Ou aham, então, um engenheiro que, não gosta de fazer detalhamento, construir minha casa cai. Tá entendendo? A pessoa que quer fazer um programa para mim, quando eu fico um programa cheio de bug, porque a pessoa não quer revisar, tá entendendo? aham, Assim, as coisas. Então, às vezes, esse sentimento de desistência diante de momentos não motivadores pode vir de uma autocentralidade muito grande. A pessoa está só preocupada no que é bom para ela, não vai satisfazer os prazeres dela, o interesse dela. Então, às vezes, pode ser um indicador também de falta de altruísmo. Tipo assim, cara, beleza, eu vou comer a bronca porque eu sei que isso aqui vai ser bom para a sociedade, para alguém, para quem me pagou, para quem está pedindo uhum, meu serviço. Enfim, sair um pouco do nosso egocentrismo
E trazer um pouco o exercício do ou também, né? Por exemplo, às vezes é uma coisa que eu digo com meus pacientes, que eles acham que não tem nada a ver com o trabalho, mas que eu sempre brinco que tem a ver, que é a pessoa participar de algum projeto social. Assim, Uhum. fazer algo para o mundo. E quando eu faço algo para o mundo, sei lá, pode ser ajudar crianças carentes, pode ser ajudar um lar de cachorro abandonado, pode ser catar canudo de plástico na praia, pode ser Uhum. doar sangue, tá entendendo? Pode ser fazer um cadastro de meduloso, sei lá, pode ser tanta coisa. Mas eu acho que é muito importante que entre na rotina das pessoas fazer isso. E a pessoa fala, Lívia, tá, mas eu sou uma pessoa egoísta. Eu falo, tudo bem. Mesmo você sendo egoísta, é bom para você. Se você não estiver Uhum. preocupado com os outros, é bom para você que você desenvolva essa habilidade para que você seja um profissional melhor, para que você consiga fazer as coisas pensando no bem dos outros também e que a gente consiga viver melhor em sociedade. Porque, enfim, a gente tem milhares de problemas sociais porque as pessoas não sabem viver em sociedade, né? Estão preocupadas sempre com delas, enfim. E aí, né, toda outra questão, né? É, todo um outro. Aham. De, Aham. tipo assim, mas que eu sempre falo isso. Falo, cara, você viaja num projeto? Faz alguma coisa para ajudar o mundo, tu vai ver como vai ser bom para ti. Assim, tem vários estudos que falam que isso melhora a felicidade, a autossatisfação da pessoa e tal. Uhum. Se você for atrás, né? Mas eu falo, cara, faz isso, porque às vezes a falta de motivação da própria pessoa vem da motivação externa de tipo assim, cara, eu não vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque é bom pro outro. Aí surge uma outra motivação, tá entendendo? Sim. Também, assim, mudar disciplina também não dá muita conta, também não dá pra gente viver só de disciplina. Ah, é, lógico, não tem como. É por isso que a gente sempre fala, né? E usa o League of Legends como esse exemplo para o mercado de trabalho, para o mundo profissional, assim, porque tem vezes no LoL que você não tá jogando, ou você quer ser o competidor, ou o cara é pro player, ou alguma coisa assim, você não tá jogando porque você ama naquele momento o jogo. Às vezes é um meta ruim, por exemplo, que é o que você falou, né? Tipo, tem muito jogador que quer só jogar pra ele, assim, o cara, independente da lane, o cara quer jogar com recurso, sabe? Ele quer jogar só pra ele, quer, enfim, ser o grande carregador, o grande destaque, assim. E tem vezes que o cara vai ter que jogar de Ornn, de Malphite, que é totalmente pro time, não vai conseguir recurso, vai ficar isolado, vai ficar abandonado, mas tem uma função muito importante. E muitos jogadores, até do profissional, enfim, do competitivo, têm dificuldade em fazer isso. E o contrário também, tem muito jogador que tem dificuldade em ter recurso, em jogar pra cima, sabe? Uhum. Então, eu acho que é importante você, talvez, se apoiar mais na disciplina, né? Ter essa habilidade comportamental de disciplina mais bem desenvolvida, para quando você não puder jogar de Irelia, você jogar de Ornn, tá tudo bem. Quando você não puder jogar de, sei lá, Zed mid, Yasuo mid, você jogar de Karma mid, Galho mid, tá tudo bem. Você vai fazer uma função, você vai ser importante também. Então você não vai, talvez você não vá ser aquele cara tipo plasticamente absurdo, que faz jogadas incríveis e sabe, talvez não, mas assim, você vai ter essa importância. E pode ser num jogo de uma melhor de 3, de uma melhor de 5, ou num jogo em geral. Talvez no próximo jogo, né, naquele jogo de solo kill e você leu lá a composição, aquilo ali era bom. Talvez no próximo jogo aí vai abrir espaço pra você pegar o seu Zed, seu Yasuo, vai abrir espaço pra você pegar o que você quiser. Então é muito legal, sabe, ver esse tipo de coisa dentro do League of Legends, como que você já pratica isso jogando já há muito tempo, agora você tá sabendo, como que você usa isso que a Lívia falou dentro do mercado de trabalho, porque não é sempre no mercado de trabalho que você vai jogar de aço, mesmo que você seja o boss, do CEO, do dono do Jeff Bezos do negócio, você não, mano, você não vai nem sempre ser o cara que vai fazer tudo exatamente do jeito que você quer, e, enfim. Então é muito importante saber disso, ter senso de realidade também, né? Saber disso e entender certinho como que funciona para conseguir traduzir depois e, como a gente sempre fala, por conta disso, controlar a sua vida profissional, porque já que você sabe que você precisa ter essa disciplina, ter essa motivação, essa coisa toda, é muito mais difícil você cair em alguma situação de onde você arranjou uma treta, alguém ficou muito bravo ou deu algum problema com alguém porque você foi indisciplinado. Você vai conseguir se controlar mais. Então você também controla mais o que vai acontecer, o quão bem você está dentro da empresa, dentro de um estágio, dentro de qualquer coisa que da faculdade, do colégio, enfim, qualquer coisa que você esteja passando por, né? Qualquer curso, enfim, qualquer coisa desse jeito. E aí, Lívia, para a gente ir se encaminhando pro final, queria que você deixasse uma mensagem, enfim, alguma coisa assim, uma dica prática, talvez, né, que para a galera começar realmente a investir tempo, sabe, a treinar, a praticar essa habilidade, seja no League of Legends ou em qualquer outra experiência que essa pessoa tenha, porque a gente sabe que se não tiver essa autodisciplina ou disciplina em geral, querendo ou não, não dá para você manter o alto nível, não dá para você manter essa alta performance também. Não, a minha dica é sempre comece pequeno e devagar. Não tenha vergonha, porque às vezes a galera Uhum. prefere dizer que não tá fazendo nada do que tá fazendo pouco. É melhor dizer, é mais bem aceito. Tipo, não,
eu não faço nada, é porque eu sou vagabundão mesmo, quer dizer, não, eu tô tentando fazer um exercício bem pequeno. Às vezes dá mais vergonha na galera, sabe? Sendo que isso é uma grande loucura, isso é um grande surto coletivo, né? É melhor você fazer uma coisa pequena e conseguir fazer todos os dias, por exemplo, arrumar a cama do seu quarto. Ok. Pronto. Acordou, arruma a cama. Normalmente, assim, uma pessoa dentro das capacidades normais não demora mais de 1 minuto para arrumar a cama. Assim, sabe? Então, assim, é um hábito muito pequeno, muito Sim. tranquilo, e que essas questões de organização, pode parecer besteira, mas ter uma casa organizada, organiza a nossa mente, né? As pessoas ficam muito mais desorganizadas em ambientes desorganizados, né? Ficam muito mais disperso e tudo. Então, assim, comece pequeno. Se propõe a começar devagarzinho, aos poucos, arrumar sua cama quando você acorda, arrumar o seu quarto, sei lá, fazer exercício físico uma vez por semana. Tipo assim, Lívia, minha semana é muito coisa. No domingo, vai lá, sei lá, correr na praia, vai correr num parque, sei lá, fazer uma coisa assim que é mais simples, que não precisa de um grande investimento. Às vezes a gente quer fazer um esporte, já quer fazer um que tem que comprar um kimono que é caríssimo, e uma corda que é não sei o quê, e um negócio que é... Para, começa pequeno. Começa pequeno, começa aos poucos, começa devagar, começa arrumando tua cama, que tu vai ver que já vai fazer uma grande diferença. É isso, tá certo. Então, brigadão mais uma vez aí pelo salve, pela troca de ideia. Você fica de olho, porque a gente tem sempre conteúdos aqui na GG Educate toda semana nos canais do YouTube, no Insta, no Face. É só procurar GG Educate, né? GG Educate, que escreve, que você vai conseguir encontrar a gente falando sobre habilidades comportamentais, falando sobre como você consegue atingir mais vitórias no League of Legends, você que tá aí empacado em algum L, alguma situação, quer subir, a gente fala sobre, e também fala sobre como você consegue dominar a sua vida profissional. Então, como que você que está no colégio, na faculdade, no estágio, em qualquer situação, em qualquer momento da vida profissional, porque a escola também, querendo ou não, está te profissionalizando, né, para daqui a pouco, como que você consegue dominar isso, como que você consegue controlar isso para ter uma situação estável e seguir rumo ao objetivo que você tem, ao trabalho que você quer e tudo mais, beleza? Então, a gente se vê numa próxima, um grande abraço e tchau.